Quando você começa a aprender mais da palavra de Deus, aquele que estava doente fica curado. Aquele que estava quebrado começa a prosperar. A pessoa que estava com depressão, abandonada, se sentindo abandonada, ela começa a ser restaurada, porque é isso que a palavra de Deus faz. E hoje nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus e principalmente para aprender sobre esse livro maravilhoso que Salomão escreveu, que é Provérbios. E hoje nós vamos dar início a Provérbios 8. E eu particularmente adoro esse capítulo de Provérbios porque ele fala muito a importância da gente ter a sabedoria e o entendimento para isso. Todos os outros vídeos que eu postei aqui falam um pouquinho de cada coisa, cada característica, cada coisa que nós temos que ter para adquirir a sabedoria de Deus, para adquirir a sabedoria que Salomão pediu a Deus. E como você sabe, Salomão foi o homem mais rico, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e ele escreveu esse livro para quem quiser buscar a sabedoria. E nós estamos hoje aqui para aprender sobre a sabedoria. Eu sou Adriana Abreu, estou aqui no capítulo 8 do livro de Provérbios, ensinando e aprendendo também um pouco desse livro maravilhoso aqui que Salomão deixou para nós. Então aqui, hoje, no livro de Provérbios, no capítulo 8, o versículo 1 já começa assim: escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está nos altos dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. O que nos diz esse versículo aqui? Ele diz que a sabedoria ela está aqui, ela está gritando para a gente adquirir, para a gente procurá-la, para a gente entender o que é a sabedoria. E por que ela está gritando, clamando em voz alta para a gente escutar a sabedoria? Aqui eu coloco sempre algumas observações que eu acho mais importante, lendo, estudando sobre a palavra. E uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu acho que é bem legal a gente falar sempre, e falar, em todos os vídeos eu falo, é que nós temos que buscar a sabedoria, buscar a Deus, buscar estar alinhado ao caminho de Deus, a palavra. E eu fico pensando, quando eu leio, toda vez que eu leio da palavra, toda vez que eu venho aqui para gravar um vídeo, eu fico pensando, se Deus restaura, se Deus cura, se o que estava doente fica curado, se quem estava quebrado multiplica, quem estava longe vem para perto, quem estava desanimado fica animado. Se isso é tão bom, por que as pessoas não buscam mais a Deus? Por que as pessoas não buscam mais a Deus? E eu vou te responder. Porque muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, dizem que não tem tempo para Deus. E isso era uma das coisas que eu alegava. Que eu não tinha tempo, que eu trabalhava demais, que eu não tinha tempo para orar, que eu não tinha tempo para estar com Deus. E por isso eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. Por esse motivo, eu tomei decisões erradas e eu tive consequências sérias pelas minhas decisões, por não estar alinhado ao propósito e à palavra de Deus. Depois que eu entendi isso, que eu entendi o quanto é importante, não é a gente colocar Deus na nossa agenda. Presta bem atenção nisso. Não é a gente achar um espaço para Deus na nossa agenda. É a gente deixar que Deus seja a nossa agenda. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Deixar que Ele haja, deixar que Ele nos oriente. Depois que eu entendi isso, as coisas começaram a fluir, eu comecei a entender, eu comecei a ter decisões mais sábias. E o resultado foi, as coisas foram melhorando, eu fui tendo entendimento, eu fui colocando em prática e as coisas foram se alinhando. E se eu tivesse feito isso antes, muito antes, eu tenho certeza que hoje as coisas estariam muito melhores. Mas eu também tenho a consciência que tudo tem um momento certo. E hoje você tem a oportunidade de ter esse momento certo. Tem a oportunidade de estar mudando hoje a tua percepção de tudo, o teu entendimento. E saber que sem sabedoria nós não conseguimos nada. Sem a sabedoria, nós vamos só andar para trás. Sem a sabedoria, nós não vamos conseguir nunca ter a vida que tanto sonhamos. Porque eu duvido que alguém sonhe em ter tristeza, em ter desgraça na vida, em ter sofrimento. Eu duvido. Não existe.
pessoa que queira ter isso. Porque o que as pessoas buscam? As pessoas buscam amor, paz, tranquilidade. E é isso que a sabedoria nos traz. É isso que eu estou mostrando para vocês, que Salomão nos mostra no livro dele. Então vem comigo, que eu vou te mostrar como que nós podemos buscar a sabedoria todos os dias e praticá-la. Porque em todos os final do vídeo aqui eu coloco como que a gente vai colocar em prática hoje. E se desde lá do primeiro vídeo você colocar em prática tudo que eu falei, eu tenho certeza que você vai me agradecer, porque a sua vida vai mudar, e vai mudar mesmo. O inimigo, ele não quer nos afastar de Deus. Ele quer nos distrair. Ele quer que a gente saia da presença. Como que ele vai nos distrair? Nas redes sociais, com muito trabalho, procurando fazer coisas que não nos edificam, saindo com pessoas que não nos levam a lugar nenhum. É isso que o inimigo quer, ele quer nos distrair, ele quer nos tirar do caminho, do nosso propósito com Deus. E é isso que nós não podemos fazer, nós não podemos sair do caminho. Nós temos que estar focado na palavra de Deus, para que a gente seja forte, para que a gente seja corajoso e que a gente siga o caminho que ele reservou para nós, que ele trilhou para nós. Cada um tem um caminho, cada um tem um propósito. Eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho. E nós temos que entender qual que é esse caminho, qual que é esse propósito que Deus tem para nós. E no momento que a gente entender isso e colocar isso em prática, Deus vai nos honrar. Deus vai nos guiar. Ele vai abrir os nossos ouvidos, ele vai tirar a escama dos nossos olhos e nós vamos poder enxergar tudo que nós precisamos para seguir uma vida correta, com integridade, buscando sempre a palavra de Deus. Então aqui, Provérbios 8, ele apresenta a sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Que clama em voz alta e convida todos a ouvi-la, que foi o que eu coloquei, que eu li aqui para vocês no versículo 1 ao 3 aqui. Ela está disponível a todos que queiram aprender. Aqui no versículo 4 ela diz: eu estou falando com vocês, eu faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. Lembra que no último vídeo eu falei sobre a prudência? Que a prudência anda com a sabedoria, quem é prudente é sábio, quem é sábio é prudente. Então aqui diz, aprenda a ser prudente, ou seja, aprenda a ser sábio. Você é tolo, aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. O que eu digo é verdade. Pois odeio a mentira. Tudo que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem a compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Aqui ela fala de novo, ele fala de novo. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. A sabedoria, ela é mais importante do que ouro e da prata, do que dinheiro, do que sucesso, do que status. Ela é mais importante do que tudo. Se você adquirir a sabedoria, você vai ter tudo. Cara, isso aqui é ouro em pó. Isso aqui, quem não entende isso, não entende. Quem não entender isso não vai conseguir nunca ter prosperidade. Porque se você entende isso, se você entende que a sabedoria é maior do que tudo, é mais valiosa do que tudo, você vai fazer de tudo para adquiri-la, para ter sabedoria. Porque tendo a sabedoria, você vai ter tudo. É isso. Não tem outros caminhos. A sabedoria, ela tá ligada à verdade, à justiça e à retidão. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa com retidão, com verdade, humildade. Aqui, uma observação que eu coloquei bem legal. O temor ao Senhor envolve odiar o mal, o orgulho e a arrogância. Para nós termos sabedoria, nós temos que ter o quê? Desde lá do início do vídeo, lá do primeiro vídeo, eu falo temer a Deus. Temer não é ter medo de Deus. É saber que tem coisas que nós não vamos fazer porque Deus não aprova. E temer a Deus envolve o quê? Odiar o que é mal. Odiar o orgulho, odiar a arrogância. Por meio da sabedoria, os reis governam, líderes tomam boas decisões e os caminhos tornam seguro. Você que é empreendedor, você que tem uma empresa, você que tem um negócio, que você precisa tomar decisões difíceis, que você precisa liderar a equipe, liderar uma empresa, grande ou pequena, média, não interessa o tamanho.
você tem que ter sabedoria. Porque se você não tem sabedoria, se você não adquirir a sabedoria, você pode andar por caminhos tortuosos, você pode andar por caminhos que são mais difíceis. Sendo que se você adquirir a sabedoria, tudo se torna mais fácil. As suas decisões são mais fáceis. O seu caminho é mais fácil, você vive em paz. E não existe nada melhor e nada mais maravilhoso do que a paz no coração. Saber que independente de qualquer coisa, a decisão que a gente tomou tá alinhada à vontade de Deus e isso nos traz paz. Porque a gente sabe que a gente não vê lá na frente, mas Ele enxerga tudo. Ele enxerga o que a gente não vê. Ele escuta coisas que a gente não escuta. E se Ele disse, se Deus nos deu um direcionamento e disse para nós fazer alguma coisa, nós temos que fazer, mesmo que a gente não entenda neste momento. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quem ama a sabedoria encontra vida, favor e bênção de Deus. Quem a rejeita prejudica a si mesmo. Quem ama, olha que lindo isso. Quem ama encontra vida, favor e bênção de Deus. Gente, é maravilhoso a gente viver embaixo das bênçãos de Deus. Porque a gente vive milagres todos os dias. Tem coisas que acontecem que tu olha e tu diz, não, isso aí foi mão de Deus. Não tem explicação, tem coisas que não existem, que não tem explicação. Eu já passei tantas situações que eu vou fazer um vídeo só colocando as bênçãos que Deus fez na minha vida desde quando eu estou nos caminhos do Senhor. Ele faz tanta coisa perfeita que tu olha e tu diz, não, é Deus. Não tem explicação. Ele é maravilhoso. Estar com Ele é maravilhoso. Estar na presença dEle é maravilhoso. Eu sei que eu já passei por outros caminhos, eu sei que eu já segui um caminho até chegar até aqui, e eu também não entendia. Mas no momento que você entender isso, meu Deus, isso vai ser a virada de chave da sua vida. E é por isso que eu estou aqui, dedicando o meu tempo, porque eu quero que você... Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei por que você está aqui, mas eu quero dizer para você, se você está aqui, é porque Deus quer. Deus marcou um encontro com você agora, aqui neste momento, nesse vídeo, para mim te dizer. Larga tudo e coloca tudo nas mãos de Deus. Ele vai resolver a sua vida. Ele vai restaurar a sua vida. Os seus negócios, a sua vida pessoal, a sua vida financeira, não importa o que você procura. Só confia. Só confia. Procura entender a palavra. Aprende. Tenha entendimento e coloque em prática. Ele vai fazer tudo. Ele faz, gente. Ele faz. E eu tenho, olha, eu sou prova disso, que ele faz. Esse capítulo 8, ele nos mostra, em essência, que quem vive em sabedoria vive alinhado com Deus, alinhado na palavra de Deus, porque foi isso que eu falei para vocês, né? Sabe que tem uma frase muito boa que eu coloquei aqui, ó. Você age pelos seus impulsos ou pelo que você acredita? Como você sabe quando está adquirindo sabedoria? Tá, agora é uma pergunta. Como que você sabe que você é sábio ou se você é tolo? Lembra que eu falei que nós temos 3 pessoas aqui que Salomão fala, que são os sábios, os tolos e os preguiçosos. Se você é sábio, você não é tolo. Se você é tolo, você não é sábio. E como que você sabe se você está adquirindo sabedoria ou se você ainda está na tolice, está sendo tolo? A primeira coisa que você tem que observar, como você está reagindo com as situações que acontecem, com as circunstâncias que acontecem durante o seu dia. Como que você reage? Se alguém fala alguma coisa que você não concorda, se acontece alguma coisa fora do que você pode controlar durante o teu dia, como que você reage? Isso é para você pensar. Se alguém vem e te afronta, te desafia, como que você reage? Você reage à pessoa que está fazendo isso? Você acaba sendo grosseiro, grosseira, ignorante, falando coisas más? Ou você age com prudência? Você pensa antes de falar? Você não grita? Você não reage à altura da pessoa que está falando? Pense nisso. Pense. Porque se você reage, se você é intolerante, se você ofende, você é uma pessoa tola. E os tolos, aqui na palavra diz, aqui ó, no livro de Salomão diz,
que o final dos tolos é a morte. O que significa? Que o final de todos é caminho tortuoso, é caminho que não vão levar a lugar nenhum, é caminho que só vai levar a desgraça. E eu sei que não é isso que você quer. Então comece a mudar agora. Se você tem essas atitudes, comece a mudar agora. Comece a limpar seu coração. E como que a gente limpa o nosso coração? Tirando o mal, a arrogância, o ódio, o rancor, aquilo que é mal, o mau comportamento, a perversidade, quando a gente fala, a palavrão, coisas ruins, perversas. Tira isso de dentro do seu coração. Limpa isso todos os dias. É lógico que não é fácil quando nós já estamos acostumados a viver de uma forma. Não é fácil. Mas é possível. Se todo dia você conseguir identificar que você está agindo de uma forma e começar a mudar e trocar o que tem de ruim no seu coração e começar a limpar ele e colocar coisas boas. Colocar dentro do seu coração amor, fidelidade, equilíbrio, sensatez. Começa a substituir esses sentimentos, essas emoções. Que daí é que você vai conseguir entender a importância de ter a sabedoria contigo. Aqui diz, ela clama. Por que ela clama? Porque ela sabe, a sabedoria sabe que a gente precisa dela. Que nós precisamos da sabedoria para poder viver neste mundo do jeito que ele está. O inimigo quer nos afastar do que é bom. O inimigo quer nos distanciar e por isso que ele coloca distrações na nossa vida para a gente se afastar do que é bom, do que vem de Deus. No versículo 17, diz, eu amo aquele que me ama e quem me procura me acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que prata mais pura. Isso aqui é tão lindo, gente. Se você entendesse de fato, de coração isso. Eu amo aquele que me ama. E quem procura, acha. Quem procura sabedoria, acha. E o que ela tem para nós? Ela tem riquezas, honra, prosperidade e justiça. Se nós estamos aqui agora, hoje, estudando da palavra, aprendendo mais sobre Provérbios, Provérbios 8 é lindo. Tem ainda aqui, ó. Eu ando no caminho da honestidade, que foi o que eu disse, limpa teu coração, coloca coisas diferentes e siga os passos da justiça. Dando riqueza aos que me amam e enchendo suas casas de tesouros. Se você reclama que só está em dívida, se você reclama que não tem prosperidade, que as coisas não dão certo, para de murmurar, para de reclamar, procure a sabedoria e haja como uma pessoa sábia. Que a riqueza vai te encontrar. Aos que amam a sabedoria, e a sabedoria vai encher as suas casas de tesouros. Diz na palavra, é uma promessa. Tá aqui, ó. Continuando no versículo 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Olha isso, ó. Presta muita atenção nisso aqui. Para o que tu tá fazendo e presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui é muito mais importante de tudo o que nós aprendemos, isso aqui é mais importante. Se você entender isso aqui hoje, você vai entender tudo. Então para aí e presta atenção. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes de suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados em seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta. Olha isso. Estava ao seu lado como arquiteta. E era sua fonte diária de alegria. Sempre feliz em sua presença. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Gente, vocês entenderam isso? Estava ao seu lado como uma arquiteta. E era sua fonte diária de alegria. A sabedoria ela estava com Deus. Quando Deus criou tudo. Quando Deus criou todas as coisas, já no princípio de todas as coisas, ela estava lá. E se a sabedoria estava com Deus, quando Deus criou tudo,
Quem somos nós para ficar longe da sabedoria? Se vocês entenderem isso aqui é muito forte, gente. A sabedoria estava com Deus já no princípio de todas as coisas, ela estava com Deus, no fundamento de tudo. Ela estava ao seu lado, ela era sua arquiteta. Dia a dia era sua alegria. Se o próprio Deus precisou da sabedoria para a criação do mundo, quem somos nós para não buscar a sabedoria? Se você entender isso, você vai entender tudo. Porque se Deus precisou da sabedoria, como que nós não vamos precisar no dia a dia da sabedoria? Nós precisamos sempre ser sábios, ter a sabedoria. Aí no versículo 32 assim, agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Entender, saber mais da palavra de Deus e saber que nós estamos aqui juntos no caminho certo, procurando pela palavra, procurando por sabedoria, pelo entendimento da palavra e saber que até Deus precisou da sabedoria para poder criar o mundo. É uma coisa assim, olha, que me deixa muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando essa palavra com você. E como que nós podemos aplicar essa palavra hoje? Como nós podemos aplicar Provérbios hoje na nossa vida? Desde lá do primeiro capítulo, eu sempre coloco como que nós podemos aplicar na nossa vida cada capítulo de Provérbios. E esse capítulo 8, o que ele nos diz? Ele diz para nós valorizar a sabedoria acima de tudo, acima de dinheiro, acima de lucro, de status, de reconhecimento, porque a sabedoria, quem tem a sabedoria tem tudo. Quem adquire a sabedoria, adquire tudo. Tome decisões com temor a Deus. Isso agrada a Deus ou isso não agrada a Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você decidir qualquer coisa, quando você tiver que decidir. Isso está agradando a Deus ou não está agradando a Deus? Busque a palavra de Deus, busque a voz de Deus, busque a orientação de Deus. Isso é justo ou correto? Isso que eu vou fazer, isso que eu vou decidir é justo? Rejeite atitudes que destroem orgulho, arrogância, que nem eu falei para vocês, engano, caminhos que são fáceis, que quebram princípios. Fuja disso, rejeite essas atitudes. Busque ouvir diariamente a palavra de Deus. A sabedoria clama, ela pede, ela clama todos os dias pela palavra, pela oração e pelo discernimento. Confie que decisões guiadas por Deus geram vida, mesmo quando parecem difíceis no início. Deus sabe de todas as coisas. Ele enxerga, ele sabe tudo, ele enxerga lá na frente, ele enxerga o final, ele enxerga o plano perfeito. Ele nos enxerga aonde ele quer que nós estejamos. Ou seja, o caminho que nós estamos trilhando, ele já tá vendo lá aonde nós vamos chegar e o que vai acontecer. Ele já enxerga o final. E se nós deixarmos ser guiado por ele, pela sabedoria, a gente vai estar dentro do propósito que ele quer para a nossa vida. A aplicação prática hoje desse versículo, desse capítulo, antes de qualquer decisão importante, negócios, relacionamentos, finanças, pare e ore. Pare e ore. Faça uma oração, Senhor, me conduza pela sabedoria, não pelo meu impulso. Tudo que você for fazer, ore. Tudo. Hoje nós aprendemos sobre o capítulo 8. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 9. E não deixe de estar aqui até o último dia do mês para aprender sobre esse livro maravilhoso que Salomão nos escreveu. E cada dia vai ter um ensinamento e coloque em prática. Coloque em prática para a sua vida mudar. Se você quer ter uma mudança na sua vida, comece agora. Comece por você. Que as pessoas que você ama vão agradecer a sua mudança. E assim começa. Porque tem um ditado que eu adoro, tem uma frase que eu adoro, quando eu mudo, tudo muda. Porque muitas vezes quando a gente acha que o problema é as pessoas, o problema é a gente. Quando a gente muda, tudo ao redor de nós muda. E é isso que a sabedoria está nos pedindo, está nos clamando. Me busque. Me coloque em primeiro lugar da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, tenha temor a Deus. E Ele vai fazer com que você trilhe o caminho da justiça, da verdade.
e que você vai ter uma vida com amor, com alegria, assim como você procura. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com pessoas que você quer também que aprenda mais sobre a palavra de Deus e que também coloque em prática na sua vida. E o próximo vídeo é o capítulo 9 e eu vou estar aqui com vocês. Deus abençoe.